Você já ouviu falar em placa de som? Não? Então vem comigo que vocês vão descobrir o que é isso hoje. Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Hoje eu vou falar sobre placas de som, uma coisa que ninguém mais quase fala e que era muito comum lá na década de 90 e começo dos anos 2000 ter uma placa de som no computador. A gente escolhia uma placa de som do mesmo jeito que hoje a gente escolhe uma placa de vídeo. A gente via quais tinham os melhores assim, recursos, os efeitos, a qualidade de som. Igual a gente faz hoje com vídeo, qual que dá mais quadros por segundo, coisa assim, né? E por sinal, antigamente uma placa de som no computador te dava mais FPS em jogos, porque ela fazia o trabalho que o seu processador fazia. Então você aliviava um pouco a carga que ia no seu processador. Conforme passou o tempo, os processadores ficaram mais rápidos, as placas mães começaram a ter o áudio on-board melhor. Então as pessoas começaram a abandonar um pouco as placas de som porque elas eram um custo maior que eles precisavam ter, e sem ela, usando só o áudio on-board, eles poderiam usar o computador normalmente, jogar os jogos, ouvir as músicas, fazer as coisas que elas já faziam, sem a necessidade de ter a placa de som. O que não acontece com uma placa de vídeo, por exemplo. Se você quer jogar e não tiver a placa de vídeo, você não vai jogar e acabou. No on-board não rola, não tem jeito, né? Então ela começou a ficar meio caída ali no esquecimento, né? E as placas de som, na verdade, até hoje elas existem, elas são fabricadas até hoje. A gente tem placa de som agora, a Creative lançou uma placa agora no ano passado, se não me engano, que é a A5, alguma coisa assim, o nome da placa de som dela. Saiu uma esse ano que é uma que a EVGA lançou, a EVGA lançou uma placa de som nova. Tem a Asus que faz a placa Sonar, que aqui fala Sonar, né? A Sonar, a placa da Asus. Então tem placa de som no mercado, mas eu não vejo ninguém falando. A turma que fala lá de computador aqui no YouTube, por exemplo, parece que desconhece a existência de placa de som. E muita gente fala que não tem ainda diferença entre a qualidade de som de uma placa de som e de uma placa on-board. Eu usava a placa de som antigamente, essa aqui eu usava quando eu tinha o meu Athlon, eu tinha essa placa de som aqui. Depois eu peguei um FX, um FX 6300, eu também usei por uns 2, 3 anos mais ou menos. E eu também usava essa placa de som aqui. Essa placa de som ela é de 2002, que é uma Creative Sound Blaster, é a Audi 2, uma placa que vendeu arroz. Isso aqui vendia muito lá nos anos 2000 até 2005, por isso aqui vendia muito. A placa Surround 7.1, você pode ligar 7 caixas de som aqui, efeito de cinema, essas coisas. As placas mães hoje em dia também tem esse recurso para você ligar as placas de som, né? Para você ligar as suas caixas de som. E quando eu comprei essa placa mãe aqui da Asus, uma Z170A, ela tem o som já, que ele já é separado, lá blindado, aqui não dá interferência. Se você já esteve usando o fone de ouvido ou caixa de som e percebia que de vez em quando seu fone ficava dando um chiadinho, ficava dando uma interferência quando o seu HD estava valendo alguma coisa, ou quando você mexia o mouse, alguma coisa assim, ele dava uma interferência no fone de ouvido, é porque a placa-mãe, o som on-board não é blindado, né? Então ele dá algumas placas-mães, quando o som delas não tem eles não são mais assim trabalhados, não tem peças de melhor qualidade, eles sofrem interferência. Essa placa aqui já não sofre interferência não, você pode pôr o fone aqui e usar, você não escuta nada, é perfeito o som dela. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou então abandonar a minha placa de som, já que o áudio novo aqui também é muito bom. Olhando a tabela, né, os recursos dessa placa de som aqui, tinha mais recursos que essa aqui. Mas os números, né, tipo as frequências que ela atinge são maiores, tem mais canais, não sei o que. Então eu vou abandonar essa aqui e vou ficar usando a placa on-board, né, que já está ali, né. E fiquei usando ela assim por 2 anos mais ou menos.
Aí outro dia eu tava sem fazer nada, que eu achei essa placa de som ali na minha caixinha ali que eu deixei guardada as coisas, eu vou colocar ali pra ver, né? Eu escuto muita música, eu jogo muito, eu vejo muito filme, tudo aqui no computador, então eu já sei de cor como é que é o som dele. As músicas que eu escuto, eu já sei como que elas tocam, como que eu uso um sistema aqui que é 7.1 com caixa de som, eu não uso fone, eu gosto de caixa de som. Então, eu já sei como que é a batida da música, como que são aí os efeitos da música que eu escuto, tá? Onde que sai cada instrumento, né? Então eu já sei como que é o som do meu computador. Aí eu poderia fazer uma boa comparação com a placa off-board, que foi quando eu coloquei essa placa aqui. Na hora que eu coloquei a placa de som que eu configurei ali, tudo liguei, eu já notei que o som dela era melhor. Eu já falei, pô, mas o som dela é bom, cara. Essa placa é mais de 10 anos mais velha do que a placa de som que tem nesse computador, do que a placa on-board, né? E o som, ele era melhor. Ele era mais assim, a gente nota que ele é mais separado os canais, você percebe melhor. Você tem muitos instrumentos tocando junto, ou quando você está jogando um jogo de guerra que explode muita coisa junto, a placa on-board ela costuma lá misturar tudo. Então estoura um negócio aqui, está passando um avião, um carro aqui, tem uns caras dando tiro aqui, acontece tudo isso ao mesmo tempo, você escuta assim, dá um efeito assim. A placa de som não, ela separa para você os canais, então você escuta a explosão, você continua ouvindo o passo da pessoa passando, continua ouvindo o carro passando, continua ouvindo a chuva caindo se estiver chovendo. Nas músicas, quando você escuta só um rock que tem muito instrumento junto, o baixo com a guitarra, o cara gritando, aquelas coisas, né, aquelas coisas nervosas assim, você vê que às vezes ele fica tudo misturado o som. Por melhor que seja a placa de som que você tem no seu computador, a placa on-board. E a placa de som, essa veinha aqui que eu coloquei aqui, o som nítido, limpo, sem falar que o som é mais alto, o som é bem mais alto do que da placa on-board, tá? Eu tive até que abaixar aqui o volume quando eu troquei as caixinhas de som aí, porque o som dela é bem mais alto. Você tem a impressão que você colocou alto-falante novo, porque é mais alto o som. Então eu comecei a pensar, poxa, será que as placas de som elas realmente são assim mesmo ou é efeito placebo em mim, né? Eu chamei mais pessoas para fazer comparação, eu não contei para elas que eu troquei a caixa de som, eu só mudei os cabos ali atrás e as pessoas falaram, olha, daquele jeito que você tinha deixado ali, o som estava mais legal, o que você fez? Eu falei, eu usei uma placa de som. Como essa placa aqui é muito antiga, eu falei, pô, uma placa moderna, eu vou fazer um teste, né? E eu gosto muito do som. Eu comprei uma placa de som mais nova, é uma placa de 2010 a placa lá que eu comprei. Eu comprei uma X-File Titanium, que é o nome dela. Também é da Creative, que é a placa mais famosa que ela já fez até hoje, que ela é de alta fidelidade, não sei o que, cheio de efeitos. Esse aqui é até o painel dela, né, que tá aqui. Dobro digital, né, o efeito dela, que é o DTS, aquele THX, que é efeito de cinema. Ela é compatível com tudo isso, tem saída de fibra ótica, entrada de fibra ótica para áudio. E na hora que eu coloquei a placa aqui, que eu instalei o som dela, dá de 10 a 0 nessa placa aqui. É bem melhor do que o dessa aqui e nem se compara com a da placa de som on-board. É muito diferente. E aí eu comecei a estudar mais sobre as placas de som. E as placas de som, diferentes de placa de vídeo, uma placa de vídeo mais nova, uma placa de som mais nova, não significa que ela é melhor do que a placa antiga. Tem placas novas que saem agora que não tem os recursos que essa placa aqui tem. Por exemplo, que essa aqui tem a aceleração de hardware. Então você vai jogar um jogo mais antigo, que antigamente os jogos eles eram acelerados no áudio via hardware. Você vai notar que ela vai separar melhor os canais, porque ela vai processar todo o áudio separado lá do seu processador. Um jogo moderno hoje, ele vai usar a CPU para ele fazer isso, e não a placa de som, o processador dela, né? Mas aí eu ouvi muitas pessoas falando que não dá diferença, que é tudo igual. Não, é diferente. Quando a pessoa fala que o som da placa on-board e o som da placa de som é igual e ela diz que testou, ela usou um fone de ouvido de R$ 15, uma caixa de som dessas pequenininhas que custa 20 conto. Se você tiver um som meia boca, um som melhorzinho, tá? Umas caixinhas de som de qualidade, um fone de ouvido, você pegar um HyperX aí desse de R$ 150, um fone um pouquinho melhor, você vai notar a diferença brutal. Todo mundo que compara uma placa de som, uma placa on-board, vai ver a diferença que dá.
Em jogos, as placas de som, por exemplo, essa que eu tenho aqui, aquela Audi ali, elas ainda têm um recurso ainda mais eficiente que é a ambientação 3D dentro do jogo. Você pode até procurar aqui no YouTube, que você vai ver aí quando eles comparam a placa Asus com a placa onboard, com a placa que é da Creative, os efeitos dela no jogo. Que você escuta bem melhor o seu inimigo chegando nas costas, ou quando passa um helicóptero, ou quando está chovendo. A ambientação ela é muito mais nítida, você escuta coisas que às vezes você não escuta com a placa onboard. Por exemplo, tem uma música que eu estava ouvindo aqui outro dia, que é uma... Ai, eu não lembro o nome da música agora, cara. Que quando você escuta ela com a placa on-board, você não escuta o cara falando baixinho aqui no ouvido. Quando a música tá lá acabando e tá lá tocando uma guitarra alta, tudo. Se com a placa on-board você não ouve. Com a placa de som eu descobri que o cara fica falando enquanto tá tocando a guitarra, porque a placa on-board ela praticamente oculta esse som. E não é porque a placa on-board é ruim, é porque o chip dela, o processador de uma placa de som, ele trabalha diferente, ele limpa o som melhor. Compensa realmente ter uma placa de som no computador, tá? As pessoas deveriam procurar informação sobre isso, que se investe tanto com placa de vídeo, processador, tudo, e o som ele é importante, ele faz parte da ambientação do seu jogo. E você vai notar uma diferença assim. Placa de som, que eu falo, é placa de som boa, não vai comprar essas placas dessa marca aqui, por exemplo, a Multilaser, essas marcas assim, não, que você não vai ter não vai dar diferença. Você tem que comprar uma placa de som, compra uma Asus, compra uma essas que é da Creative, placa de som, que tem uma marca melhor. Na verdade tem essas duas, tem a placa de som Creative e tem a placa de som da Asus que você tem. Já agora só é a EVGA, que lançou uma placa nova agora. Elas são caras, elas não são baratas. Uma placa de som boa, você vai começar a pagar ali a partida de R$ 250 a R$ 300 uma placa de entrada. Entrada não, você pode pegar uma placa usada, que nem essa aqui, essa que eu no caso achei aqui, essa placa custava mais de R$ 1.000, eu achei por 500 e pouco. A diferença de som ela é brutal, as pessoas precisam ouvir o som para elas poderem falar. Quando alguém falar para você que é tudo igual, não, escute por você mesmo, com um som de qualidade, com um fone de qualidade ou com caixa de som, que você vai perceber a diferença que uma placa de som faz no seu computador, beleza, galera? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, é uma coisa que quase ninguém fala. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui, clica aqui embaixo aqui no sininho para você ficar sabendo quando eu colocar um vídeo novo aqui no ar. E tiver alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram aí, escreva aqui embaixo aqui que eu respondo todos os comentários em todos os meus vídeos. Bom, pelo menos até agora eu consegui responder todos eles. Beleza, galera? Então um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e nos vemos no próximo vídeo. Beleza, tchau, tchau.